Guerrilheiro, político, amado e odiado. Para o bem e para o mal, o nome de João Bernardo Vieira, Nino Vieira, Marga ou Cabi, como também era conhecido, é indissociável da história da Guiné-Bissau. Desde berço, portanto, as pessoas muito afetas a ele, muito chegados, chamavam-lhe Nino. O Nino, portanto, é o Codé, é um nome mimado, né? Portanto, para mim, eu acho que 4 letras dá para descrever o homem que foi o Nino Vieira. Né? O nome de guerra de Nino é Cabina Fanchamna, e na Fanchamna vem exatamente, de facto, de uma família balanta que lhe deu guarida e que salvou-lhe a vida. Não é? Nino Vieira é um dos rostos que acompanha Cabral na luta, o comandante em várias frentes e a voz que proclama a independência do país em Medina do Bué. Nino Vieira era o primeiro homem de conquistador do país, era ali. Primeiro homem que conquistou a liberdade de Guiné-Bissau. Depois do Cabral, era o chefe da guerra, portanto, era o comandante, não é, de todas as frentes, não é? E por isso que hoje lhe chamam de chefe. O chefe é porque é chefe de guerra. De militar a político, foi 3 vezes presidente da República e o chefe de Estado que mais tempo governou a Guiné-Bissau. O Nino foi um gigante militar, um comandante, um chefe de guerra, não é? E um presidente que lutou e tentou unificar o país. O Nino lutou para que a unidade, né, fosse sedimentada, fosse uma coisa forte. João Bernardo Vieira nasceu em Bissau a 27 de abril de 1939. Ainda adolescente, inicia uma carreira como eletricista, mas aos 21 anos inscreve-se como militante do PAIGC. O partido, criado há 4 anos, fazia um trabalho de consciencialização e mobilização política entre os jovens, mas terá sido fundamental a repressão colonial do massacre de Pinjiguiti para despertar em Nino Vieira a vontade de se juntar ao movimento nacionalista. Começou a ter a responsabilidade muito cedo. Sentiu que estava a ser explorado e sentiu que o povo da Guiné portuguesa estava a ser castigado, estava a sofrer muito. E ele foi-se juntar ao Cabral e aos colegas também que tinham ido mais cedo. Não é? E de lá se destacou no meio de todos aqueles que estavam tanto com eles. E não foi por acaso que o Cabral o escolheu. Pela sua responsabilidade, por respeitar o outro, por ser um camarada de todos eles. É enviado para a China, onde recebe formação militar intensiva durante 1 ano, tornando-o apto para a luta armada pela independência da Guiné-Bissau. Em 1964, era chefe militar da região de Catió, no sul. Rapidamente integra o Bureau Político do Comitê Central. Cabi, como era conhecido nas fileiras da guerrilha, granjeia respeito entre os camaradas. Aos 26 anos, era vice-presidente do Conselho de Guerra, comandante da Frente Sul e assume em seguida o comando militar das operações a nível nacional, contribuindo para as baixas e recuo das forças coloniais portuguesas. Nino Vieira foi um jovem que consagrou a sua vida desde cedo à luta de libertação. E de facto, conseguiu granjear admiração e respeito, quer no seio dos combatentes, quer no exterior, nomeadamente das forças colonialistas que, digamos, estavam na Guiné. Ele é um estratega, foi um estratega militar acima de tudo.
Eu acompanhei o Nino quando veio visitar o Spínola. E eu ouvi umas palavras, eu ouvi umas trocas de palavras com o general Spínola, em que o general Spínola reconhecia e agradeceu no momento de ter o visitado. Foi eleito o nosso adversário por excelência e acabou por ser apresentado como um exemplo. Nos centros urbanos, ele conseguiu de uma forma tal de sensibilizar a população, mas no campo ele fazia mesmo guerra, a sério. Eu lembro quando a minha mãe saiu pela primeira vez para me encontrar comigo no Senegal, e ele disse assim: então, como é que vai a Guiné? Estamos bem com o nosso marechal, nosso amigo, não sei quando. Disse: cá, o seu marechal é o seu amigo. O seu marechal que anda procurando para matar. Eu não sei, mas ele nos trata bem. Eu já digo que é isso. Até a minha mãe estava já com essa ideia de que o seu marechal tratava bem a toda a gente, que é verdade, no centro urbano, mas no campo era a guerra mesmo. Havia outros comandantes de várias regiões, mas o Nino era o chefe de todos eles. E, por isso, em 24 de setembro de 1973, na Medina de Boé, em Lugaiol, proclamou, deram-lhe, portanto, a honra de ter proclamado a independência do nosso país. A 24 de setembro de 1973, João Bernardo Vieira preside a primeira reunião da Assembleia Nacional Popular, constituída pelo PAIGC, onde é proclamada a independência e aprovada a primeira Constituição da República da Guiné-Bissau. Proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. A proclamação, que só seria reconhecida por Portugal quase um ano depois, foi feita nas colinas de Medina do Boé, leste da Guiné-Bissau. Já sob a presidência de Luís Cabral, a ascensão fulgurante de Nino continua. Para além de presidente da Assembleia Nacional, é comissário das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, as FARP. Em 1977, este responsável pelas tropas guineenses vai a Cuba receber formação militar especializada e no regresso assume o cargo de primeiro comissário, o equivalente a primeiro-ministro e presidente do Conselho Nacional do PAIGC. A luta de libertação não foi para irem à universidade. A luta de libertação não foi para irem fazer um curso técnico. A luta de libertação não foi o sítio para saberem fazer estatísticas e fazer o censo, não sei quanto. Mas a luta de libertação não serviu, portanto, para conquistar a independência. Mas ao mesmo tempo em que estavam a lutar, estavam a preparar os jovens para que depois, portanto, ficarem, portanto, como responsáveis das questões da cidade, da questão do Estado, da questão da nação. O Nino também contribuiu. Depois da luta, ainda tentou e fez a superação, a escola. Eu lembro-me de ver a Nino a tocar viola. Eu já vi, portanto, a tentar tocar a matemática, a física. Há colegas e há cooperantes portugueses que estavam lá, que ainda estão vivos, estão cá, que ensinaram o Nino. A 14 de novembro de 1980, protagoniza um golpe de Estado que afasta Luís Cabral do poder sob a designação de Movimento Reajustador. E não eram de relações sãs. Porque quem conheceu o Luís Cabral e conheceu o Nino são dois polos. Um era entusiasmado, era um homem com muito entusiasmo, queria ver também o desenvolvimento do seu país o mais rapidamente possível, como o Nino. Mas ele tinha um handicap, não é? Por isso aconteceu o que tinha a acontecer. Mas o 14 de novembro surgiu não por Luís Cabral. O 14 de novembro surgiu por falha
do sistema no quadro do PSC em Bissau, aí na praia. Eu recordo-me, por exemplo, que uma das questões levantadas prendia-se com o facto de alguém de ascendência cabo-verdiana poder ser presidente da República na Guiné-Bissau e o contrário não suceder. Por exemplo, no quadro da política económica em Cabo Verde, enfim, se permitir e se apoiar e até incentivar o desenvolvimento da iniciativa privada, e na Guiné, digamos, optar-se por uma orientação completamente diversa. Havia pena de morte na Guiné e não havia pena de morte em Cabo Verde. O 14 de novembro, no fundo, não é apenas a questão da Constituição, é um problema, do meu ponto de vista, mais resolvido, que vinha já de trás do tempo da luta de libertação nacional. Um golpe que afasta Luís Cabral, mas mantém elementos-chave do seu regime. Coloca Nino Vieira no mais alto cargo, dita a divisão do partido em PAIGC para a Guiné-Bissau e PAICV para Cabo Verde e termina com a unidade entre os dois países, defendida por Amílcar Cabral. A não fica contra ninguém! A não fica contra ninguém! E tem especulação no mundo de falar nós contra cabo-verdianos. É mentira! A não fica contra cabo-verdianos. Cabo-verdianos não é irmãos. Porque mangam cabo-verdianos como comandantes manecas. E outros pegam armas no junto conosco para a liberdade de Guiné-Bissau. A não fica contra cabo-verdianos. Mas não se contra a injustiça. A não fazer reajustamento na terra. A liberdade não terra. Mas a relação de forças parece mal resolvida nos primeiros anos de presidência de Nino Vieira, marcados por desconfianças e acusações de tentativas de sublevação. Em 1984, o primeiro-ministro Vítor Saúde Maria é acusado de preparar um golpe de Estado e colocado em prisão domiciliária. No ano seguinte, Paulo Correia, primeiro vice-presidente, e Viriato Pan, ex-procurador-geral da República, são acusados de tentar derrubar o regime. São considerados culpados em julgamento e condenados à pena de morte, que continuava a ser prevista na Constituição 5 anos depois da mudança de regime e sendo este um dos argumentos para a revolta. Houve pedidos de clemência do governo português e até do Papa. Tive a infelicidade de participar nesse processo. Digo infelicidade porque, na verdade, um processo que acaba com fuzilamentos não pode ser agradável, e muito menos para eu que tinha acabado de começar a exercer a advocacia. Aliás, a advocacia liberal na Guiné começa exatamente com o caso 17 de outubro, porque até então o que havia eram funcionários públicos, era a chamada advocacia popular, em que os advogados eram funcionários, como outros quaisquer, e na altura, portanto, havia poucas pessoas na advocacia popular que pudessem dar cobertura à centena e tal de pessoas implicadas nesse processo. Então foi preciso ir buscar, fora do Ministério da Justiça, pessoas com formação em Direito que pudessem participar na defesa, portanto, dessas pessoas. Eu tive, de facto, Paulo Correia como um dos meus, digamos, constituintes, e foi doloroso. Foi doloroso ver como é que as coisas acabaram quando, do meu ponto de vista, não havia condições para afirmar que houve uma tentativa de golpe de Estado. Aquilo, para mim, foi uma montagem. Na altura, o que é que as leis diziam? Portanto, que eu saiba que o Nino não... E o que é que dizia? O Nino, na altura, não, a pena de morte, não é? Quem conspirasse contra o Estado, portanto, tinha pena capital. O Nino foi contrário, votou contra, não é, a morte, portanto, dos colegas. E o Nino teve uma visita lá fora, foi portanto, recebido pelo Papa, pediram clemência, pediram coisa. O Nino chegou a Bissau, quando chegou, chamou os colegas para serem ouvidos, portanto, para dizer o que tinha acontecido, o pedido que ele tinha recebido do Mar Soares e dos outros. Tinham já morto o Paulo.
Ainda existe em África essa tendência separatista, essa tendência tribal. Portanto, para que a África venha a formar aquilo que ele deseja, aquilo que a África sonha num futuro da unidade africana, é preciso que eliminamos desde já essa tendência de grupinhos, essa tendência de tribos e construir a nação. Sr. Presidente, as motivações, digamos, do grupo do Paulo Correia são exclusivamente de ordem étnica ou há outras questões? Étnica e de ambição do poder. Havia tendências tribais, isso na medida de poder sensibilizar o grupo étnico que o Paulo Correia pertence, aliás, mas que não tem nada a ver com a população das Tabancas, a população balanta das Tabancas. 9 meses na cadeia e, por fim, soube ontem que foi fuzilado. O meu marido assim ficou e deixou-me com os 3 filhos. Hoje vemos que Nino Vieira é bem pior que Luís Cabral, porque não só colaborou positivamente, conscientemente, responsavelmente nos fuzilamentos perpetrados sob a ditadura de Luís Cabral, como também após o afastamento de Luís Cabral, em que ficaram só guineenses entre si e ele à testa do poder, faz coisas que hoje excitam, revoltam mais a consciência guineense e internacional do que antes acontecera com Luís Cabral. Pode-se imputar responsabilidades a Nino Vieira nessa morte? Se não for a Nino, não pode ser a mais ninguém. Ele necessariamente terá que, politicamente, assumir essa responsabilidade. Quem sou eu para determinar mais responsabilidade que política? O Nino é encaixar o chapéu de tudo, porque era o comandante, era o chefe, era sempre supremo das Forças Armadas, era o presidente. Tudo era, tanto o seu tempo, e no seu tempo ele tinha que se responsabilizar. Não é? Eu lembro quando lhe disseram sobre a morte do Paulo, vai ser estranho com aquilo que vou dizer, mas chorou. Chorou. E foi uma separação entre ele e o Iafai. Mas a morte do Paulo magoou, deixou o Nino arrasto por muito tempo, muitos anos. Mas assumiu tanto aquilo porque também para poder proteger os que fizeram aquilo. Em termos económicos, o novo regime não conseguiu inverter as dificuldades manifestadas durante a presidência de Luís Cabral. Apesar da aprovação de um plano de desenvolvimento que incluía um programa de investimento público, um programa de estabilização económica e uma política industrial, faltavam quadros, matéria-prima, as empresas estatais estagnavam e os bens de consumo escasseavam. O problema dos agricultores que preferem colocar o arroz além fronteiras, noutros países, no Senegal ou na Guiné, como é que se vai resolver esse problema? Porque a máquina do Estado não lhes dá satisfação às suas necessidades. Eles não lhes interessa dinheiro, eles querem produtos, não é, Sr. Presidente? Precisamente é isso. Mas o nosso problema é importar. Mas para importar tem que se exportar. Evidentemente. E outro problema que nós temos também, nós não temos cobertura. Não temos papá, como diz o São Presidente Samora Michel. Não temos papá. Mas o Senegal tem papá. E a Guiné-Conakry agora está a procurar papá também. Mas nós não temos. Não temos. E como já têm declarado mesmo, que vão entrar na Zona Franca. E nós, qual é a zona que vamos entrar? As receitas internas cobriam menos de metade das despesas correntes do governo, o que levou ao aumento da dívida externa, que entre 1981 e 1985 mais do que duplicou.
O caminho acabou por ser uma abertura ao liberalismo económico, com a intervenção do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O programa de ajustamento estrutural alterava o papel do Estado, aumentando da iniciativa privada, mas trouxe austeridade e aumento do custo de vida. É uma economia de mercado, na medida em que estamos a virar tudo para o setor privado nesse momento. Ele acompanhou no momento certo e a Guiné-Bissau foi o primeiro dos PALOPs a abrir, portanto, para o mercado livre. E é verdade que não foi assim tão bem preparado, mas as pessoas não tinham experiência. As fábricas que tinham, Nhaé, fábricas não sei quantas, outras fábricas de Tinassilã, já aí houve um descuido e as coisas também caíram. Porque o Estado estava se retirando aos poucos por imposição do FMI, do Banco Mundial, porque há muita gente que trabalharam no Estado como dirigentes das grandes empresas, levaram as empresas à falência. Portanto, aquilo que era tudo de todos nós passou a ser de cada um. Internacionalmente, também a conjuntura mudava com a queda do Muro de Berlim e em Bissau começava a falar-se em abertura ao multipartidarismo. E achamos que era incompatível realmente continuar com o sistema de um partido único, dado que a economia já está liberada. E nessa circunstância, o partido achou a necessidade da criação de uma comissão de reflexão. A ideia básica do multipartidarismo que nós pensamos criar vem na sequência da liberalização económica que nós fizemos. Nisso, estamos a pensar numa reforma total das instituições existentes na Guiné, até porque estamos a pensar na revisão constitucional, revisão da lei eleitoral, também a separação de poderes legislativos, executivo e jurídico, regime presidencialista com eleições livres, secretas, direito, liberdade de associações e criação de formações políticas, liberdade sindicais, direito à greve, liberdade da imprensa. Ventos de mudança num país liderado por um partido de inspiração marxista, com Nino Vieira, nesta entrevista, a posicionar-se noutra ala política. E o Sr. Presidente, em que área política se situa? Bom, como o senhor sabe, eu sou secretário-geral de um partido, mas se for eu a decidir ou pensar, eu penso que, aliás, até porque é a política do meu partido de maior democracia, maior aproximação do povo da Guiné, é um partido democrático popular. Nós pensamos que poderia ser uma coisa viável e que não estamos a trabalhar precisamente para isso, para o desenvolvimento económico, social e político do nosso país. Então, digamos de outra maneira, Sr. Presidente, se vivesse em Portugal, digamos em que área política se situaria? Eu, vivendo em Portugal, vamos, como a realidade da Guiné-Bissau é diferente, vivendo em Portugal, eu estaria pelo menos no centro, não é? Social-democrata, talvez. Era uma das coisas que talvez eu escolhia. Relatório sobre o comércio de armas a Casamance, isto é um fator desencadeante. Mas é um fator desencadeante em que alguém é acusado, esse alguém reage e deu no que deu. É preciso dialogar e conversar. E nós continuaremos com este nosso desejo que o governo entre em diálogo franco com os revoltados. Essa é a minha opinião, e a nossa opinião. Eu falei francamente com o Presidente da República que a posição da Igreja não pode ser outra. O desgaste de 19 anos no poder e o facto de ter recorrido a militares estrangeiros virou boa parte da população contra Nino Vieira. 11 meses depois, em maio de 1999, o ataque final. A junta militar entra no centro de Bissau, ocupa lugares estratégicos e incendeia o palácio. Nino refugia-se no Bispado e mais tarde na Embaixada de Portugal, de onde acabou por partir para o exílio. Foi fraturante e vai fraturar por mais anos da nossa vida.
Mais antes. Havia um descontentamento em relação ao regime que estava implantado, porque não respondia às aspirações sociais do povo guineense e houve essa vontade de mudança. Só que o projeto alternativo que foi apresentado não satisfez estas mesmas populações. Isto é, as pessoas tinham uma ambição, uma aspiração que saiu defraudada. E, portanto, perante isso, voltou-se a desejar o passado. As pessoas pensavam que... muitos pensavam, na altura, que o Nino era o embrólio, era a pessoa que dificultava a marcha para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. O Nino desapareceu, o Nino não está, mas se aparecesse hoje, porque as pessoas já estão com... Começou com a junta militar, mas que era agora o presidente do PAIGC. Sucederam-se governos até às eleições de 2008, que o PAIGC vence com uma maioria de 2/3 e Nino volta a ter de empossar Carlos Gomes Júnior como primeiro-ministro. Mas logo após a divulgação dos resultados provisórios, Nino sofre um atentado. A sua casa é alvejada durante a noite. O presidente escapa ileso, mas 3 meses depois, o desfecho seria outro. A 1 de março de 2009, Tagme Nawai, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, é vítima de um atentado à bomba no quartel-general. Nawai e Nino tinham um passado de rivalidade e acordos. Lutaram juntos na guerra colonial, mas Nawai esteve ao lado da junta militar que derrubou Nino, sendo um sobrevivente nas purgas da década de 80. Eletricidade, punhamos, tem problema de maquinaria. Coisas, mas ninguém é chamado à razão. Portanto, ninguém é chamado. As pessoas andam na rua como se alguma coisa não tivesse acontecido. Um presidente que foi morto e um chefe de Estado-Maior com bomba. O presidente da República eleito mora em casa, como se fosse um mercado aberto e as pessoas continuaram a fazer a sua vida tranquilo. Há todos os elementos necessários para isso. Tem faltado é coragem. Mas eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo essa justiça terá que ser feita.
quer o Nino, quer os demais. De facto, a Guiné não se conseguirá reconciliar se esses casos não forem trazidos ao de cima e as responsabilidades sejam, de facto, se saiba quem foram os responsáveis, o porquê, e de facto, as coisas serem chamadas pelos respectivos nomes. Em novembro de 2020, o presidente Umaru Sissoko Embalo atribuiu a título póstumo a designação de Herói da Luta Armada de Libertação Nacional e, por sua iniciativa, o corpo de Nino Vieira foi trasladado para a fortaleza da Amura. Um ato que mereceu a reação de alguns dos 18 filhos de Nino Vieira que não foram consultados. Patrimônio de Guiné-Bissau. Todo filho de Guiné-Bissau tem separado aqui, homem. Portanto, que pertence a Isabel. Nem filhos biológicos de Nino Vieira. Nem a mim, nem todos os filhos de Guiné-Bissau. Serviu o país de forma possível, da melhor maneira, que eu rendo o respeito e o reconhecimento eterno a Nino Vieira. O Nino era uma pessoa alegre, contador de histórias, não é? E nunca era ele falar dele, falava de outras pessoas. Nunca quis falar de si próprio. O Nino nunca quis falar de si, porque por ser humilde, deixa um legado de ser o homem que lutou e deu a sua vida, não é? Portanto, para o seu povo.